Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula então, agora a MF11, vocês devem estar olhando aí na apostila virtual, né, por enquanto, não sei se até essa aula já vai ter chegado a apostila para vocês. Vocês vão usar aí o computador e eu vou usar o celular, tá gente, que eu também estou sem apostila. Agora nós vamos falar então de arcos trigonométricos. O que são arcos trigonométricos? Arco trigonométrico é um arco formado dentro de uma circunferência, de um círculo trigonométrico, tá? O círculo ele é trigonométrico porque ele tem aqui as ordenadas dentro dele, né? Eu tenho aqui a ordenada e a abscissa. Eu tenho meu eixo x e meu eixo y dentro aqui da minha circunferência. Aqui nós temos 30 graus e os ângulos congruentes a ele, tá? O que são os ângulos congruentes? Quer dizer que se uma pessoa estiver aqui, por exemplo, aqui a 30 graus, né? Dentro desse círculo trigonométrico, e andar até completar todo esse círculo novamente, ela vai estar no 330 graus. Se ela andar mais uma vez e parar nesse ponto de novo, 750 graus, tá? Então, meio que eles são os mesmos ângulos, vistos de maneiras diferentes, vistos andando, dando algumas voltas nessa circunferência. E aqui, novamente, eu tenho a mesma identidade, tá? Só que aqui estou demonstrando a decomposição dos arcos. Essa daqui é a expressão geral dos arcos trigonométricos. Essa expressão geral, que é representada aqui por m igual a 30 graus mais k vezes 360, ela surge daqui. Aqui eu tenho o meu arco trigonométrico de 30 graus também, só que ele já começa aqui a menos 1050. Por que menos? Porque ao invés dele andar no sentido anti-horário, que é o sentido normal aqui de caminhar os graus, ele andou ao contrário. Tanto faz, tá gente? Andando para frente, andando para trás, a gente tem que só ficar atento aos sinais mesmo, mas em suma eles vão querer dizer a mesma coisa, tá bom? Então aqui ele começou a 1050 graus, andou ao contrário, veio parar em 690. Andou mais um pouco, veio parar em 330. Andou de novo e veio parar em 30 graus, tá bom? 30 graus foi o primeiro número positivo que eu tive dentro desses arcos, tá? Dentro desses ângulos. Porque tudo isso daqui, gente, são todos ângulos, tá? Ó, esqueci de colocar aqui a bolinha do ângulo, mas são todos ângulos, tá bom? Então, o primeiro ângulo positivo que eu tive foi o 30. Então, esse 30, eu vou dizer que ele é o meu determinante principal, tá bom? Então, por exemplo, o 1050, ele vai ser igual a 30, que é o meu determinante principal, menos 3 vezes 360. Por que 3 vezes 360? Porque tirando esse 30, ele teve que dar 3 voltas para chegar nesse 1050. 690, 30 menos 2 vezes 360. Esse 2 é o número de voltas que eu tive que dar aqui dentro do meu círculo, tá bom? Da minha circunferência. Aí o 30 é 30 vezes 0 vezes 360, por que 0? Porque o 30 ele já está ali, ele não precisou dar nenhuma volta mais para chegar no 30, tá? Porque a gente está partindo de 30 graus. E o 750, a mesma coisa. Então, a minha expressão geral vai ser 30 mais k, esse k é o número de voltas, vezes 360 graus. Ou, em pi radiano, π sobre 6, representando 30 graus, mais k vezes 2π. Esse 2π representando 360 graus, então. Tá? Eu vou resolver 3 exercícios com vocês, porque só na teoria, com um monte de letra e pouco exemplo, vai ficar difícil de vocês entenderem. Com esses 3 exemplos, eu acredito que vocês tenham base para fazer os demais, tá? Que são os 3 primeiros exercícios, eles são bem abrangentes, tá? E em cima deles eu vou explicando mais alguma coisa. Espera aí que eu já volto. Pessoal, voltei. Agora aqui no exercício número 1 da MF11, tá falando o seguinte: o valor de seno de 1200 é igual a... Aí ele compara cosseno de 60, menos seno de 60, cosseno de 30 e por aí vai. O que nós vamos ter que fazer então? Aqui, ó, eu tenho meu círculo trigonométrico. A gente sabe que o eixo y é o eixo do seno e o eixo x, o eixo do cosseno. Em suma, o que nós vamos ter que fazer? Seno de 1200 graus, a gente sabe que aqui só vai de 0 a 360 graus, né? 360 graus é o máximo aí da circunferência. Então, a gente vai imaginar um objeto saindo aqui do ponto zero, né? Do 0 graus. Ele vai andar quantas voltas precisar e vai parar em algum grau específico, né? Ele vai completar x voltas e vai parar ali
num ângulo que eu ainda vou descobrir. A partir desse ângulo, eu vou começar os meus cálculos, tá bom? Isso daqui, gente, parte daquele princípio lá daquela relação de círculos trigonométricos que a gente aprendeu agora há pouco, que fala que é o ângulo principal, que é o ângulo par, né? O primeiro ângulo par não, desculpa. Primeiro ângulo positivo menos x vezes, né? Que no caso ele usou k, vezes k vezes... Isso aqui, gente, parte daquele princípio lá que a gente viu na aula agora há pouco, que fala que eles pegam ali o ângulo principal, né? O arco principal, que é o primeiro arco positivo, menos tantas vezes, aquelas tantas vezes é o k, os 360 graus. A gente não vai precisar usar a relação, mas ela parte dali, tá? Então, como que eu vou saber quantas voltas deu e em que grau parou? Eu vou pegar os 1.200 graus e dividir por 360 graus, que é o círculo inteiro, tá? Gente, não corta os zeros, tá? Porque quando eu fiz, eu cortei e aqui no final dá uma diferençazinha, tá? É melhor fazer com ele inteiro mesmo. Então, a gente pega aqui o 1.200, né? Vai dar 3 vezes 0, 0 para 0, 0. 3 vezes 6, 18. Dá 2 e aqui dá 1. Então, quer dizer o quê? Dá 3 voltas completas e para lá nos 120 graus, tá bom? Então, os 120 graus, ele está mais ou menos aqui, né? Passou do 90, ó, aqui é 90, aqui é 180. Aqui está o 120, tá? E agora, gente, sempre que a gente falar de seno, a gente rebate para o ângulo na horizontal, para cruzar o eixo aqui do seno. Se a gente estivesse falando de cosseno, a gente pegaria esse ângulo e ia projetar ele aqui para baixo, para cortar o eixo do cosseno. Se a gente estivesse falando de tangente, a gente ia pegar esse 120 e projetar aqui na diagonal para saber onde que ele estaria de acordo com a tangente, tá bom? Como a gente está falando de seno, a gente cruza aqui o eixo do seno. 120 graus, qual que é o ângulo correspondente a ele aqui do outro lado? De 90 para 120 eu tenho 30 graus. Então, de 90 para esse numerinho x, eu tenho que subtrair também 30 graus, né? 90, vou colocar aqui, ó, 90 menos 30 graus, que é igual a 60 graus. Então, seno de 1.200 é igual ao seno de 120. Que, por sua vez, é igual ao seno de 60 graus. Que também é igual, seno de 60 a gente sabe que é quanto? Esse seno de 60, seno de 30, seno de 45, vocês têm que ter decorado, tá? O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Dentre as alternativas, raiz de 3 sobre 2, ele é... Deixa eu ver aqui também, gente, que eu tô sem apostila. Raiz de 3 sobre 2, ele é, cosseno de 30 graus. O raiz de 3 sobre 2 é cosseno de 30 graus. Fazendo aquela tabelinha, vocês já não têm enxergado isso, sem as alternativas nem nada, tá bom? Então, esse aqui foi tranquilo. Agora, vamos fazer aqui esse número 2. Pessoal, agora aqui o número 2, ó. Resolva as seguintes equações em IR, né? Entre os reais, então. E a letra A é 2 seno x igual a 1. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos isolar o seno x, né? Seno x igual a 1/2. Tranquilo, né? Tá multiplicando, passou aqui dividindo. Vamos fazer o nosso círculo trigonométrico. Seno, cosseno. Como a gente está trabalhando com seno, e aqui é seno de 1/2. Então, qual é o ângulo que o seno dele dá 1/2? 30 graus. 30 graus. Vamos trabalhar sempre com o número em grau, gente. Eu sei que radiano não é um negócio que a gente gosta muito, porque é mais fácil a gente entender com os graus. E se precisar, se tiver em alternativas, alguma coisa do tipo, que esteja em radiano, a gente só converte, tá bom? Que é melhor do que ficar trabalhando sempre em radiano. 30 graus. Então, o 30 graus está mais ou menos aqui, né? 30 graus. A gente vai rebater ele aqui para o outro lado, tá? Cortando a linha do seno. Então, qual é o ângulo que é côngruo ao 30 graus? Côngruo é aquele que é igual, tá, gente? São os ângulos côngruos. Aqui eu tenho 30, aqui eu vou ter. Eu tenho 180, eu tenho 180 menos 30. Então, eu tenho
150 graus, tá bom? Como que eu coloco a resposta, então, à solução? A solução é igual. X pertence aos reais, tal que 30 menos K vezes 360. X igual 30 menos K vezes 360 ou X igual 150 menos K 360. Tá? Então, finalizando, a solução é X pertence aos reais, tal que X igual a 30 menos K vezes 360 ou X igual a 150 menos K vezes 360. Beleza? Aí vocês fazem aí o B e o C. Pessoal, esse número 3 agora, ele deu essa expressão, seno de x mais seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x maior ou igual a zero. A gente já está cansado de saber que a gente não consegue trabalhar com duas incógnitas ao mesmo tempo. Então, ou a gente trabalha só com cosseno, ou a gente trabalha só com seno. Como o seno aqui é maioria, eu vou trabalhar só com o seno, tá? Como eu transformo esse cosseno em um seno? Tem aquela relaçãozinha trigonométrica, que é essa daqui, ó. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Isolando o cosseno, eu tenho que 1 menos seno ao quadrado de x é igual ao cosseno ao quadrado de x. Então, agora, ao invés de eu colocar o cosseno ao quadrado de x, eu vou usar 1 menos seno ao quadrado de x. E o restante continua igual. Tá? Vamos continuar aqui, seno ao quadrado de x menos 1 menos seno ao quadrado de x maior ou igual a zero. Continua a equação normal aqui. Vai virar uma equaçãozinha do segundo grau. Junto seno ao quadrado com seno ao quadrado. Ops. Pronto. Aqui não esquece, gente, que é uma inequação, não é uma equação, tá? A gente vai precisar disso lá no final. E agora a gente resolve o nosso delta, como se fosse uma equação do segundo grau normal. B ao quadrado menos 4AC. Delta igual a 9. Agora a gente não vai colocar x, porque a nossa incógnita não é x, ela é seno de x, tá bom? Então, seno de x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Seno de x1 é igual menos 1 mais 3, 2 sobre 4, que é igual a 1 meio, né? Seno de quanto é 1 meio? Seno de 30 graus. Já vou deixar ele no jeito aqui. E seno de x2 é igual menos 1 menos 3 menos 4 dividido por 4 igual a menos 1. Seno de quanto é menos 1? Vamos fazer o nosso círculo trigonométrico. Vou colocar o seno aqui, não vou pôr cosseno, vou pôr ninguém mais. Aqui eu vou colocar 0, 1, 0, menos 1. Vocês lembram, né? Que essa daqui é a nossa relaçãozinha básica. Que o seno, o cosseno, eles vão de menos 1 até 1. E agora eu vou colocar o meu 30 graus aqui, ó. 30 graus. E onde que eu coloco o menos 1? Ele tá aqui embaixo, ó. Ele tá no 270 graus. Vou colocar, então, o 270 graus. Acabei? Não acabei. Vou colocar aqui, ó, 270 graus. Não acabei. Esse 270, ele já tá no seno. Então, ele já tá pronto. Essa parte já tá pronta para eu colocar na minha solução. X pertence aos reais, tal que 270 graus menos K vezes 360, que é essa fórmula que a gente coloca. Ops. Tal que X, né, gente? X igual 270 graus menos K vezes 360. Ou, se fosse uma equação e não uma inequação, a gente colocaria que era um valor ou outro. Aqui a gente vai colocar que é um valor ou outro que é um intervalo, tá? Ele não é só uma igualdade igual é aqui. Então, é igual a isso. Por que esse aqui não tem intervalo? Porque ele já está em cima do seno, tá? Agora, o próximo valor, ele vai ter um intervalo. Por quê?
O 30 não está em cima do seno ainda. Então, ele vai ter que cruzar o eixo do seno. E cruzando o eixo do seno, o 30 lá do outro lado, ele vira 150. Vou colocar o 150 aqui. Então, gente, esse 1/2, ele tá aqui, nesse intervalinho, e eu quero todo esse ângulo aqui, todo esse intervalo, porque é uma inequação, tá? Se fosse uma equação, não, mas como é uma inequação, eu quero todo o intervalo. Então, o x, ele tá entre 30 e 150 graus. Então, ou 30 menos k vezes 360 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 150 menos k vezes 360. Fechou? Então, por que esse não tem intervalo? Porque ele já está no eixo seno. Por que esse tem intervalo? Porque eu tive que fazer a projeção do outro lado e calcular o ângulo, tá? O ângulo não, desculpa, o arco, tá bom? Então, se fosse uma equação, não teria intervalo, uma inequação tem. Então, vocês façam agora o 4 e o 5 como tarefa, né? Que eu vou pedir como trabalhinho para vocês, igual a gente fez anteriormente. E acho que tem o B e o C desse 2 aqui. B, o C, ou B, o C e o D. Vocês fazem as letras que tiverem para fazer, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.